Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Como você está nessa noite? Eu espero que o teu coração esteja aberto para você receber a palavra do Senhor. Aleluias. Eu tenho certeza que você não veio aqui nessa noite para simplesmente estar mais uma vez aqui nesse lugar, mas eu tenho certeza que você veio aqui porque o Senhor tem algo para te entregar nessa noite. Aleluias. Pode continuar. E Deus, essa semana, quando terminou o culto de domingo, eu já saí daqui da igreja já glorificando a Deus. Fui para a minha casa dando e reconhecendo o que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Amados, o que o Senhor Jesus tem falado e tem feito aqui nessa igreja é algo surpreendente, algo muito lindo. E é algo que todos nós, amados, temos ouvido testemunhos desses 40 dias que Deus tem trago aqui neste lugar mensagens poderosas, mensagens de impactos, mensagens de transformação, mensagens que têm falado com a igreja. Aqueles que estão nos visitando sempre saem daqui falando assim: nossa, que palavra abençoada. Todas as vezes que eu sento com uma pessoa chega para mim e fala assim: nossa, que atmosfera linda, que atmosfera espiritual que tem neste lugar. E eu tenho certeza, amados, que nesses 40 dias, quando terminarmos eles, eu tenho certeza que todos nós teremos algo para testemunhar. Seja um testemunho de transformação em qualquer área que foi aqui ministrada, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus trabalhou, Deus está trabalhando e Deus continuará trabalhando em nosso meio, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você crê que mais uma vez Jesus tem algo para te entregar nessa noite? E eu gostaria de que vocês pudessem abrir comigo rapidamente em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Uma palavra que escutamos várias vezes, mas é importante, amados, a gente frisar isso, porque de fato isso é algo que está no nosso íntimo. Aleluias. A palavra diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por mais uma vez, meu Pai, estarmos na tua casa, mais uma vez, Jesus, estarmos ligados em ti, Deus. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa guardar o nosso coração. E eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada filho que se encontra aqui nessa noite. Que o Senhor possa, meu Pai, falar, meu Pai, e que os nossos corações possam estar abertos para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E quando eu saí daqui, amados, no domingo, Deus trouxe algo ao meu coração que foi fazer um pouco de uma retrospectiva. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu já tenho uma longa caminhada com Jesus, uma longa caminhada como cristão. Mas essa longa caminhada, que já se passaram aí 15 anos, não foi uma caminhada que simplesmente foi assim: olha, começou e estava tudo certo, eu entrei na igreja, e aí quando eu entrei na igreja tudo estava 100%, estava tudo ok. Não foi assim comigo, amados. Eu não sei como é a sua história, mas comigo não foi assim. Quando eu entrei na igreja, eu estava passando por alguns problemas pessoais. E quando eu recebi o chamado do Senhor, eu estava em uma viagem. E nessa viagem, Deus falou comigo. E eu ainda jovem, ainda estou jovem, né, em nome de Jesus, mas eu era um pouco mais jovem. E aí Deus falou comigo nessa viagem. E quando Deus trouxe uma palavra ao meu coração, eu lembrei de algo que eu vivi na minha mocidade. Eu congregava numa igreja onde tinha um ministério de jovens, que era o Getsemane, e tinha o ministério Kids. Eu já participava dos jovens. E eu vi aquele mover do Espírito Santo, e os jovens falavam e profetizavam, e tinha batismo com o Espírito Santo, e aquele mover na igreja,
eu recebi e eu fui crescendo ali dessa forma na igreja, só que eu acabei saindo dos caminhos do Senhor. E se passaram alguns anos, e aí eu nessa viagem, eu fui trabalhar com um deputado, na época eu trabalhava na Câmara, e esse deputado me levou para uma viagem de 30 dias, onde 30 dias era uma carreata evangélica, e eu não sabia. E nesses 30 dias, todos os dias era pregado a palavra de Deus. Nos primeiros dias eu falava, beleza, é só um trabalho, não dava muita bola. E foram se passando os dias, e aí aquela palavra novamente começou a surtir efeito no meu coração. E eu comecei a lembrar daquela época que eu estava lá na igreja, lá no Getsemane, com os jovens, e eu falava assim, Senhor, essa palavra, eu já ouvi ela, só que ela ainda não fazia mais surtir efeito no meu coração. Eu ouvia ela, mas era uma palavra, mas começou a novamente ela germinar dentro do meu coração, porque era uma sementinha que estava lá dentro de mim. E aí, depois desse momento, eu comecei a participar dos cultos. Terminava nos primeiros dias, eu queria fazer alguma coisa que não era estar lá no meio do povo cristão, mas depois de um tempo eu falei assim, Senhor, fala comigo, Deus, eu quero sentir aquilo que eu sentia quando eu estava lá no Getsemane, quando eu estava lá com os jovens. E Deus começou a falar comigo através de um presbítero da igreja, e ele tocava um violão, e ele começou a me evangelizar, e eu me converti. Não me converti aqui em Brasília. Quando eu voltei para cá, a primeira coisa que eu fiz, eu quero procurar uma igreja. E eu voltei avivado, cheio do Espírito Santo. Aquilo que de fato Deus tinha falado comigo lá atrás, começava a fazer efeito. Depois de 5 anos, 6 anos, e eu comecei a caminhar novamente com Jesus. Procurei uma igreja, entrei na igreja, procurei o pastor da igreja, me apresentei a ele, ele falou, filho, vem cá, senta aqui. Conversei com ele, conversei com os líderes e comecei a congregar, amados. Já se passaram, depois disso que eu estou contando para vocês, passaram-se 15 anos, e hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu saí daqui domingo, avivado, cheio do Espírito Santo. Só que aí eu falei, Senhor, essa caminhada, muitos de nós temos entrado nela, mas muitas vezes nós saímos dela, por algum motivo, porque eu saí dessa caminhada, mas muitos saem dessa caminhada, e não tem forças para voltar. E nessa noite, como eu falei, a primeira coisa que eu perguntei, como vocês estão? Aí parece que é aquela coisa assim, aquele clichê, né? Que a gente pergunta, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mas eu não fiz essa pergunta por fazer, amados. Eu espero que em Cristo você esteja bem nessa noite. Eu espero que o Espírito Santo de fato possa avivar o teu coração mais uma vez. Se porventura você veio a esta casa de uma forma assim, eu estou indo porque é a última chance que eu vou dar para mim. Se não tiver nada diferente, se eu não ouvir nada, se Deus não falar comigo, eu não quero saber mais. Pode ser que você esteja assim nessa noite, ou pode ser que você saiu como eu, né, domingo aqui, maravilhado, cheio da presença de Deus. 40 dias, amados, 40 dias ouvindo a palavra, se alimentando, jejuando, buscando a presença de Deus, consagrando. Que coisa maravilhosa. Mas pasmem vocês, nem todas as igrejas vivem esse processo. Muitos querem saber, sabe de quê? Eu falei isso ontem no PG. Muitos querem saber de campanha tal, campanha para conquistar, para fazer isso, para chegar em tal local, para conquistar o mundo. Mas poucos estão preocupados com o coração. E nós lemos aqui, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Como está o seu coração nessa noite? Uma palavra, ela pode mudar histórias. Vocês creem nessa palavra? Que uma palavra liberada, ela pode mudar uma história? Uma palavra, ela pode entrar na vida daquela pessoa que ninguém dava nada, aquela pessoa que falava assim, ei, esse aqui não vai conseguir nada, mas uma palavra liberada, ela muda destinos.
ela muda famílias, ela muda histórias. Quantos de nós ouvimos palavras, amados, palavras que você não vai conquistar, você não vai alcançar, mas quando Deus libera uma palavra profética sobre as nossas vidas, tudo muda no reino espiritual e consequentemente aqui também muda. Toda a bênção bíblica, ela é geracional, ela começa em nós, mas ela alcança as nossas famílias, alcança todas as pessoas que estão próximas de nós. Deus vai mudar não só o nosso destino, a nossa história, mas Deus quer mudar a nossa geração. E um dia Deus entrou novamente, eu novamente busquei a face de Deus, e Deus novamente pôde entrar no meu coração, porque meu coração não estava aberto naquele momento. Mas uma palavra foi falada sobre Deus naquele lugar, lá no Pará. Meu coração estava aberto e Deus entrou e Deus fez morada. Mas o que eu quero dizer para vocês, que Deus começou a boa obra lá atrás da minha vida, em 15 anos atrás. Depois disso alcançou pessoas que estiveram próximas de mim, na minha caminhada. Depois desse momento eu acabei casando com uma mulher excepcional, a mais linda da igreja, a mulher mais linda do mundo, que tudo para ela está bem, sempre com um sorriso no rosto, linda, maravilhosa. E Deus me abençoou com uma esposa assim. Deus começou a boa obra na minha vida, amados. E depois disso, Deus me deu um filho maravilhoso, um filho lindo, um filho abençoado, que quando ele sai daqui da igreja, ele chega em casa cantando louvores, que ele canta lá na salinha lá embaixo. Sabe por quê, amados? Porque a história que começou na minha vida lá atrás, Deus está concretizando e Deus está fazendo. Sabe por quê? Uma palavra liberada, ela muda destinos. Foi liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida, tem sido liberadas aqui neste lugar, palavras de vida eterna, palavras de transformação, palavras para você liberar perdão, palavras para você amar, palavras para você mudar a tua história. Mas basta para que você aconteça o que está acontecendo, o que continua acontecendo na minha vida, que você abra o teu coração. E eu falo isso, amados, não com mérito algum, porque quem tem mérito é o Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é aquele que transforma, é aquele que faz, mas Ele não faz no coração duro, um coração que não está aberto a eles. E muitas vezes, amados, nós queremos falar assim: ei, aqui você pode entrar, Senhor, mas aqui você não pode entrar, porque isso aqui é algo que eu gosto muito, que eu quero para mim. E o Senhor fala assim: larga a mão, abandona isso, deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu entrar na tua história, deixa eu mudar aquilo que porventura você acha que não tem como mudar. Porque uma palavra liberada, amados, ela muda histórias. Eu não tive um pai cristão, um pai que pudesse me ensinar os caminhos do Senhor. Mas hoje eu posso dizer, amados, o meu filho, ele tem um pai e uma mãe que servem ao Senhor Jesus Cristo. Olha onde está alcançando, amados, uma palavra liberada. O meu filho, eu não tive isso, eu não tive esse privilégio, eu tive que ir sozinho procurar os caminhos de Deus, eu procurar uma igreja, mas Deus tratou comigo lá atrás, numa viagem. Mas eu entrei numa igreja sozinho, eu tive que tomar a decisão. O meu filho não. Meu filho, ele escuta aqui, ele é abençoado nesse lugar. Ele é abençoado, ele escuta palavras que podem mudar o destino, que poderia ser um destino ruim. Quantas famílias que começam aquele ciclo, sabe, de traição, aquele ciclo de divórcio, aquele ciclo que sabe que é um ciclo infernal. Mas quando Jesus entrou na minha vida, colocou a minha esposa na minha história, o meu filho aprendeu que existe um lar abençoado por Deus. A minha história não será a mesma história em nome de Jesus, a sua história também não será a mesma história, porque Deus entrou na tua vida para mudar aquela história, aquele quadro que porventura você pode ter vivido com teus pais, na tua casa, mas Jesus entrou na tua vida para mudar a tua história.
Um homem, quando ele se posiciona, aleluias, ele muda uma geração. Não podemos esperar um avivamento só no coletivo, amados. O avivamento, ele precisa ser pessoal, porque quando começa no coletivo, seja na igreja ou então em qualquer lugar, é porque começou primeiramente no pessoal de alguém. Quem aqui já teve uma experiência de repente chegar perto de uma pessoa e quando você passar perto dessa pessoa, você sentir a graça e a presença do Espírito Santo, a autoridade de Deus sobre aquela vida? Quem aqui já, amados, passou por uma pessoa e falou assim: nossa, você literalmente, eu vejo o Cristo na sua vida. O avivamento começou na vida daquela pessoa. Mas muitas vezes, sabe o que nós esperamos? Que o avivamento comece no coletivo. De repente num culto avivado, como o culto de domingo, como os cultos aqui nessa igreja têm sido, ou numa vigília, um avivamento no coletivo. Só que quando termina o avivamento, o Pentecoste, nós voltamos para os nossos lares, vazios, a vida continua do mesmo jeito e nada muda. Sabe por quê, amados? A vida continua do mesmo jeito. Começamos lá, domingo, aí começa segunda-feira, terça, até que eu estou bem. Quarta-feira, alguém me fecha no trânsito, eu começo a reclamar. Eu reclamo do meu emprego, eu reclamo do meu casamento. Chego em casa, brigo com a minha esposa, eu não quero nem saber. Dorme um para cá, dorme outro para lá. Brigo com meu filho, brigo com o outro. Aí quando chega no domingo, o avivamento coletivo. Eita glória! Que coisa, que bênção! E o avivamento pessoal, o teu transformar, o agir de Deus sobre a tua vida. Se não fosse verdade o que eu estivesse falando aqui, amados, todas as igrejas, amados, estariam literalmente sem lugares para as pessoas sentarem. Mas infelizmente muitos começam a caminhada e por algum motivo abandonam a caminhada. Mas em nome de Jesus, essa história não é para nós. Amém, amados? Vocês estão aqui? Vocês estão recebendo do Senhor Jesus? Vocês estão entendendo essa palavra? Porventura você pode falar assim: Almeida, mas não é a minha história. Mas você conhece alguém, tenho certeza que tem vivido, já viveu ou vive uma história parecida. Eu tenho certeza disso. E Deus chamou você para quê? Recentemente eu recebi uma pessoa lá em casa. De vez em quando aparece uma pessoa, me manda mensagem: Almeida, vamos conversar, eu estou precisando de uma palavra. E aí eu chamo lá em casa, a minha esposa prontamente faz um jantar, a gente conversa, recebe a pessoa. Aí quando a pessoa começa a falar, a gente começa a ver como o Satanás tenta destruir as vidas das pessoas. Opa, a mesma pessoa que ouviu a mesma palavra, só que porventura está vivendo uma situação onde Satanás quer destruir ela. Só que o que nós fazemos? Nós entramos em oração, avivamento. De repente nós somos líderes de casais aqui na igreja, e às vezes conversamos com alguns casais, algumas pessoas que passaram por um processo, e esse processo quase chegou em separação. Mas aí a gente começa a conversar, apresentamos aos pastores da igreja, vamos orar, colocando o joelho no chão, andando durante o dia. Senhor, entra naquela história, entra naquela vida, entra com a tua graça, entra com o teu perdão, entra com o teu amor, que seja um avivamento naquele casamento, naquela vida. E Deus começa a mudar histórias, amados. Como eu falei, de repente não é sua história, mas muitos de nós, porventura, você está vivendo dessa forma. Precisamos deixar que o velho homem morra, para que o novo de Deus, o novo homem, ele nasça. Mas como isso acontece, amados? Como acontece esse avivamento? Tem algo que é muito difícil. A gente falou aqui algumas 2 semanas atrás, se eu não me engano, sobre o perdão. Se não me engano, se não foi esse domingo, foi domingo retrasado. E é algo que a gente falava no PG ontem, né? Até o Helder comentava sobre isso, que para que você possa liberar o perdão, você primeiramente tem que abrir a mão de algo que é muito difícil, que é o orgulho. De você falar assim: ei, a pessoa me feriu e eu preciso perdoar aquela pessoa. E aí começa, amados, algo chamado arrependimento.
E o arrependimento de situações que porventura a gente não perdoa, a gente não ama, a gente evita situações que Jesus quer entrar na nossa vida, só que a gente deixa espaço para Satanás brincar e fazer, e a nossa vida continua da mesma forma. Mas quando a gente se posiciona e fala: ei, o velho homem está batendo a porta, mas ei, o novo de Deus também está batendo, e esse que vai nascer no meu coração, e começa o arrependimento. E quando a gente deixa o Espírito Santo transformar aquilo que Ele sempre quis para as nossas vidas, o velho homem morre, amados. Mas é difícil. Como é difícil? Quem aqui acha que ser crente é fácil? Quem aqui acha que aqui ser cristão é tranquilo? Não é não, amado. Sabe por quê? É uma batalha, é uma guerra da carne contra o Espírito. Mas para que isso aconteça, a antiga natureza ela morra, existe algo que precisa nascer nos nossos corações. A nossa vontade, ela precisa ser preenchida pela vontade de Deus. Os nossos desejos, eles têm que ser preenchidos pelo desejo de Deus. Os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos de Deus. Senhor, eu estou pensando em fazer isso, eu quero falar isso, Senhor. Mas não, Deus, trabalha no meu coração, para que comece um avivamento dentro de mim. Mas eu escuto que muitas pessoas conseguem, Deus, mas eu não consigo, a minha natureza é difícil. Não é não, amados. Às vezes sabe o que é? Às vezes é o ego, às vezes é o orgulho. E a gente coloca falando assim: é minha natureza, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu nasci assim. Está repreendido em nome de Jesus, que você tem uma natureza que Deus te deu abençoada, porque tanto qualquer desses temperamentos, sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, todos eles é propósito de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele nos fez perfeitos à imagem dEle. Mas se Deus te deu uma personalidade, porventura é tão difícil, comece a colocar Ele em todas as ações da sua vida. Vocês estão entendendo, amados? Vivemos uma geração de pessoas ansiosas, uma geração de pessoas que acabam se afundando em remédios. Não estou dizendo que a ansiedade ou depressão ou qualquer sintoma desses não seja algo que acontece com um crente, com um não crente. Não é demônio, não é coisa que a gente fala: ah, se você está com depressão é porque você não ora, é porque falta de fé. Não, amados, é algo que acomete essa geração. Só que muitos esquecem de fazer o seguinte: espera aí, eu estou passando por isso, então não vou me entregar não vou me entregar a essa situação não. Eu já passei situações, amados, que eu sei que eu precisei entrar no secreto com Deus, quando a palavra de Deus falava assim: ei, entra no teu quarto, você e o teu Deus, e coloca os teus anseios, as tuas dificuldades diante dele, porque Ele é fiel para mudar a tua história. Era o que eu fazia, amados. Eu tenho um irmão que ele é esquizofrênico. Eu passei muito tempo da minha vida achando que aquela história nunca ia mudar. Uma história de briga dentro de casa, uma situação que a gente não entendia. E eu chegava em casa, saía de um culto avivado, chegava em casa, era briga. E teve um dia que eu olhei e falei assim: Senhor, não sou eu, Deus, mas essa história vai ter que ter um fim. Senhor, como Davi, com a autoridade que o Senhor deu a Davi para enfrentar Golias, eu fui enfrentar esse demônio em nome de Jesus. Estou falando do meu irmão não, amados, estou falando da situação que a gente estava vivendo. E eu cheguei lá, conversei com meu irmão, a gente conversou, e eu comecei a falar com ele, comecei a olhar para ele e falei assim: eu não aceito isso em nome de Jesus, eu não aceito isso dentro da minha casa em nome de Jesus. Eu comecei a profetizar, comecei a clamar. Tivemos uma última discussão, e se passaram anos depois dessa situação, amados, e nós vivemos em paz dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque Jesus entrou com uma provisão dentro do meu lar. Meu irmão começou a tomar os remédios certinho. Às vezes que ele tinha dificuldade, ele me procurava. E um dia ele me falou assim, o meu irmão me falou assim: ei, um dia eu tentei levantar a mão contra você, mas a minha mão não conseguia levantar, porque por mais que eu tentasse te agredir, eu não conseguia. E eu sei que é Deus sobre a tua vida.
Você pode dar um glória a Deus, amados? Vocês estão aqui. Amados, eu vivi isso, eu posso falar isso. E ele tem uma doença, que é uma doença infelizmente triste, mas que hoje nós tratamos, ele mesmo entendeu. Na nossa casa eu tenho uma família, a gente mora todo mundo ali, eu moro em cima, ele mora embaixo com a minha mãe, a gente vive em paz. Mas muitos vivem uma situação, sabe de quê? De repente não é uma doença dessa, mas é uma situação de outro extremo. Uma pessoa que chega alcoolizada dentro de casa, uma pessoa que chega drogada dentro de casa. E aí a gente faz o quê? Lembra que eu falei do avivamento pessoal? Meu irmão, quando nós estamos avivados, nós recebemos uma coisa, e nós temos, todos vocês têm, só que nós temos que tomar isso como herança, que é a autoridade no Espírito Santo. Para levantar a mão e falar assim: olha, Senhor Jesus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, na autoridade que tem no nome de Jesus, eu não aceito isso dentro da minha casa. Isso é um avivamento pessoal, amados, a autoridade do Espírito Santo. Mas muitos, se de repente se manifestar qualquer coisa aqui, sai correndo, tem medo, e vivem aprisionamentos espirituais. O Evangelho é resposta para nossas angústias. A palavra de Deus, ela é resposta para o nosso medo. A resposta de Deus para as nossas vidas, para as nossas dúvidas, para as nossas ansiedades, está aqui, amado, na palavra de Deus. Está aqui registrada. É só você tomar como herança e ter a autoridade de falar: Senhor, se o Senhor vai comigo, aonde o Senhor estiver, será bênção. Onde a planta dos meus pés estiver, onde a planta das minhas mãos estiver, será bênção. Eu poderia ter tido uma história triste, amados. Há um tempo atrás, aleluia, mas um dia Deus teve um encontro comigo, lá no Pará, como eu falei para vocês, e todos os dias eu vejo de pouco em pouco, de grão em grão, de glória em glória, até que seja dia perfeito, eu vejo as maravilhas de Deus sobre a minha vida. Essa igreja é reflexo de Deus na minha vida. Os pastores dessa igreja é reflexo de Deus sobre a minha vida. Quantas vezes eu tive que sentar com os meus pastores e falar: ei, eu estou desse jeito, e eles vieram com uma palavra sobre mim. Teve um momento que eu pensei em desistir. Lembra que eu falei 15 anos? Mas 15 anos não foi só flores não, amados. Eu tive altos e baixos, para que eu pudesse estar aqui hoje. E muitas vezes eu falei: eu estou assim, eu estou angustiado. E aí me falava assim: não desista, estamos com você. E teve uma palavra que o pastor me falou muito uma vez para mim, que ele falou assim: Almeida, eu preocupo muito quando você tiver 60 anos. Quando você tiver, amado, eu estava longe disso, mas já estava projetando lá na frente. Vamos cuidar hoje, vamos trabalhar hoje. Não esconda as suas dificuldades, não esconda os seus anseios. Converse com alguém, amados. Não permita que Satanás venha e entrar na nossa vida e a gente achar que todo dia da mesma forma, do mesmo jeito, enfrentando as mesmas batalhas. E é normal, mas um dia tem que cessar. A pergunta que Deus mais fez na sua caminhada foi: o que queres que eu te faça? E é a pergunta que Deus está fazendo nessa noite para nós: o que vocês querem que Ele faça? O homem da mão mirrada, Jesus chega para ele e pergunta: o que você quer que eu faça sobre a tua vida? E ele, tendo uma mão mirrada e outra normal, ele chega, ele poderia simplesmente levar a mão dele e falar com Jesus, mas ele mostrou para ele: ei, olha como eu estou. E Jesus curou aquele homem. E é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que pode curar as tuas feridas, que pode mudar a tua história, que pode trazer um avivamento sobre a tua vida, que pode te trazer alegria, que pode trazer paz sobre a tua vida. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia nos diz que o coração quebrantado, quando se chega diante a Deus, Ele jamais lançará fora. Um coração quebrantado, amados, um coração contrito, um coração que está angustiado, quando entra na presença de Deus, Ele transforma, Ele muda.
E a palavra que eu trago ao meu coração, e eu falo constantemente para mim, amados, que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima de mim. Quanto mais eu me lanço na presença de Deus, mais eu consigo ouvir a voz do meu Deus. Quanto mais eu falo, Senhor, muda a minha história, traga esse avivamento dentro de mim, que eu possa enxergar com seus olhos, que eu possa ouvir com teus ouvidos, que eu possa entender o teu falar sobre a minha vida. Quanto mais eu faço isso, mais a alegria invade o meu ser, mesmo em meio à dificuldade. Mas como eu falei, muitos de repente acontece uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós, amados. Pode vir uma depressão, um burnout, uma situação que a gente não está esperando, uma situação de adversidade, a gente de repente sair, acontecer alguma coisa. Só que quando nós estamos avivados, nós entendemos, Deus está comigo em todas as situações. Deus está comigo em todas as situações. E se eu creio nessa palavra, eu creio que Deus tem um final feliz sobre a minha história. E eu creio, amados, e eu falo, e eu profetizo sobre a minha vida, que Deus começou uma obra sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida do meu filho, sobre a geração do meu filho, sobre uma história que poderia ser uma história triste, de separações no meu passado, dos meus pais, dos meus avós, mas que Deus entrou na minha vida e eu vou ver meu filho tendo um casamento abençoado, eu vou ver os filhos do meu filho sendo abençoado, e se eu não tiver aqui, uma geração será transformada através de uma decisão que eu e minha esposa estamos tendo hoje, e que você pode ter. Seja avivado em nome de Jesus. Seja avivado em nome de Jesus. E avivamento, sabe o que é, amados? Sabe por que eu estou falando tanto sobre avivamento? Avivamento na palavra significa trazer vida naquilo que estava morto, trazer vida naquilo que não havia esperança. Sejam avivados em nome de Jesus. Não esperem por ninguém. Recebam de Jesus nessa noite, e que Ele possa habitar no teu coração, e que você seja cheio da presença de Deus. Deixe Jesus sondar o teu coração, para que Ele cuide das suas emoções, para que você seja uma pessoa saudável em nome de Jesus. Caminhe com pessoas saradas, amados. Lembra que eu falei sobre os meus pastores, mas não só eles. Eu tenho aqui irmãos que acompanham a minha caminhada. Eu tenho pessoas que quando eu preciso, eu também recorro, e elas também me procuram para conversar. Sabe por quê? Eu quero essas pessoas perto de mim, pessoas saradas, pessoas transformadas, para quando chegar o dia da adversidade, eu ter essas pessoas perto de mim, e falar assim: ei Tiago, a caminhada está assim, mas vamos mais uma milha? Vamos caminhar mais um pouco? Caminho com pessoas saudáveis. Avivamento, amados, começa com decisão, uma decisão que ninguém pode tomar por você. Sabe quando você chega em casa e de repente você coloca na tua frente, nos teus olhos, coisas que você sabe que não é para você estar vendo? Sabe quando você fala alguma coisa que você de repente sabe que não é para você falar, mas você insiste em falar? Sabe aquela pessoa que Deus está mostrando para você? Sai de perto dessa pessoa, que essa pessoa não tem nada de Deus, e essa pessoa vai te levar para o inferno, vai te levar para coisas ruins. Afasta dessas pessoas, porque não há comunhão com a luz e as trevas. Você quer ser avivado, quer ser cheio de Deus, quer que a sua história seja transformada, mas primeiramente você tem que tomar uma decisão. Amados, eu sou apaixonado por Jesus, porque a minha história seria uma história diferente do que essa que eu estou contando para vocês. E eu não sou muito de fazer isso, amados, de falar de mim. Eu gosto de falar dos heróis da fé, da Bíblia, eu gosto muito de estudos, eu gosto muito disso, mas quando Deus trouxe isso para mim, nesses 40 dias, amado, eu ainda estou focado nesses 40 dias, eu falei: Senhor, eu não posso sair desses 40 dias do mesmo jeito, eu não posso me permitir viver 40 dias da mesma forma, e nada acontecer dentro de mim. 40 dias, amado, recebendo um alimento espiritual sobre as nossas vidas.
Eu preciso ser avivado, cheio da presença de Deus. E é isso que eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Que essa igreja seja avivada em nome de Jesus. Que a tua vida seja uma vida onde as pessoas vejam e vejam Jesus Cristo. E que essas pessoas também sejam avivadas e recebam da tua boca uma palavra de vida, de esperança. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado é uma palavra que, se nós olharmos, é aquele que permanece, aquele que está, aquele que guarda, aquele que está de fato entendendo o processo. Esse será bem-aventurado, e aquele que faz o bem. Os pacificadores, desses serão o reino de Deus. A igreja de Jesus Cristo foi chamada para isso, amados. 40 dias de amor. 40 dias de amor. 40 dias de amor. É para algo mudar nas nossas vidas, amado. Sabia que muitas pessoas não têm essa oportunidade de nós termos nessa noite? Sabia que muitas pessoas nesse momento, amados, pode porventura estar num hospital, estar numa situação que de repente ele gostaria de estar aqui, e você tem essa oportunidade nessa noite. Valorize o tempo que você tem com Deus. O avivamento começa aí. E olha, eu já estou levando para o fim da mensagem. Eu gostaria de deixar um alerta para vocês. Quando nós entramos num processo onde de fato nós vamos começar a transformar, nós temos um adversário que ele vai tentar sobre as nossas vidas. Ele vai tentar de todas as formas possíveis. Opa, você estava fazendo isso e agora você quer mudar dessa forma? Ué, não era você que estava falando dessa forma? Não era você que estava fazendo isso? Não era você que falava assim: ei, você não vale nada? Porventura você pode ter sido acometido por uma palavra, mas você pode ser a pessoa que lançou a palavra sobre a vida de uma pessoa. Porventura você machucou a vida de outra pessoa. E o inimigo vai querer jogar isso na nossa cara. O inimigo vai querer nos acusar. O inimigo vai falar assim: você não merece esse amor. Você pode ir à igreja, você pode ouvir essa palavra, você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Mas eu creio naquele que nele tudo pode, naquele que tem todo o poder. Eu creio no nome de Jesus Cristo, que essa palavra ela é quebrada no nome de Jesus. Essa condenação não é para nós. Aquilo que Jesus fez por cada um, por cada filho, por cada criatura que foi morrer numa cruz, e um sofrimento que ele passou, derramou o seu sangue sobre as nossas vidas, foi para que nós pudéssemos ter amor, pudéssemos ter paz, pudéssemos ser livres. O inimigo pode tentar roubar a nossa pureza. Eu até brincava ontem no PG, eu falei assim: nós temos um PG, e aí no momento o Helder estava lá brincando com a Júlia, e aí um momento ela chegou conversando ali, foi lá, deu um abraço nele, e eu dando PG, eu até parei, eu falei assim: é isso aí, ó, é esse aqui, ó. Porventura ele pode ter até brigado, ou falado alguma coisa com ela em algum momento, mas o coração, a pureza dela é de perdoar naquela hora, é de liberar amor. Foi lá, deu um abraço sobre ele, e eu falei assim, eu parei o PG, eu falei: gente, é isso aqui, ó. Jesus nos ensina a ser como uma criança, com uma pureza de coração, mas o inferno tenta roubar isso, corromper aquilo que de Deus quer fazer nas nossas vidas. O jovem rico teve uma oportunidade na parábola. Jesus fala com ele: olha, pega a tua riqueza, distribui com os pobres e me siga. Só que sabe o que aconteceu com o jovem rico? Se entristeceu, pegou o caminho dele e seguiu. Sabe por quê? Não é em relação à riqueza, não é isso que a palavra quer dizer, mas ao coração daquele jovem. O coração daquele jovem ainda desejava
não a totalidade do Espírito Santo, não a totalidade de Deus, mas ele queria ainda de fato viver as coisas deste mundo. Você quer avivamento sobre a tua vida? Abandone e comece. Carrega a tua cruz. Coloca a tua cruz, coloca na frente de Jesus e fala assim: Deus, eu porventura não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu fui muito ferido, porventura algumas pessoas fizeram mal comigo no passado, mas eu não consigo encontrar esse avivamento, porque o meu coração não consegue achar esse amor que tem sido liberado sobre esse lugar. E eu gostaria de fazer uma oração com você nessa noite. Eu gostaria de orar com você, liberando uma palavra sobre a tua vida. Eu quero liberar uma palavra não somente sobre a tua vida, mas eu quero liberar sobre a tua família. Eu quero liberar sobre a vida dos teus filhos. Se porventura tiver seus filhos, ou de repente vocês estão passando por uma situação, e eu quero profetizar em nome de Jesus, que esse Espírito Santo que nós estamos falando, que nós sempre falamos, estará transformando o teu lar, como um dia transformou a minha vida. Jesus Cristo entrou no meio da minha vida, e Jesus Cristo trouxe um avivamento e continua avivando o meu ser. Deus continua fazendo a obra sobre a minha vida, mas eu continuo falando para vocês, não é fácil, mas eu me agarro em Jesus. Eu fico nas vestes de Jesus e falo: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu quero ser avivado, eu não quero viver da mesma forma. Abra a mão daquilo que te traz algo que você acha que te traz benefício, e se aproxime de Jesus. O inferno é sutil, vai te falar: não, você precisa disso, mas você não precisa. Você precisa de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa noite, Jesus. Eu quero te agradecer por essas portas que estão abertas, Deus, pelo teu imenso amor, Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, porque os teus filhos, Jesus, estão aqui na tua casa, Deus. Temos recebido de ti, Deus, cura. Temos recebido de ti, Deus, amor, avivamento sobre as nossas vidas. Deus, eu sou grato por isso, Jesus. Mas eu te peço nessa noite, Deus, que os teus filhos possam também, meu Pai, abrir os seus corações para essas promessas que estão registradas na tua palavra. Que os teus filhos possam viver dias melhores, dias de amor, dias de paz, dias de cura, dias de avivamento. Que pessoas possam ser abençoadas pela vida dos teus filhos. Que a nossa geração, através de nós, Jesus, possa quebrar um ciclo, e que esse ciclo seja um ciclo de vitória, de bênçãos. Que possamos ter os seus olhos, Jesus, sobre as nossas vidas, e que possamos nos render, Jesus, à tua vontade, Deus. Eu entrego aqui, Deus, na tua presença, Jesus, o coração de cada filho teu aqui. Eu profetizo sobre cada vida aqui, Deus, a tua presença sobre a vida de cada filho teu aqui nessa noite. E nessa noite ainda os teus filhos darão testemunhos desse avivamento que o Senhor quer nas nossas vidas. Oh Jesus, obrigado, Deus, por esses momentos, Deus. E que possamos, Jesus, sair daqui, Deus, transformados em Ti, Pai. Continua falando conosco, Jesus. Não permita, meu Pai, que a nossa vontade seja maior que a Tua vontade. Não permita, Deus, que a nossa vontade venha, meu Pai, cegar o nosso entendimento, Jesus, cegar os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai. Que possamos estar sensíveis, meu Pai, à Tua presença, Deus. Abençoa, Jesus, cada filho Teu aqui, em nome de Jesus. Muda histórias aqui
Em nome de Jesus. Oh, muda destinos, oh, aleluia. O Senhor tem poder para mudar destinos, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós falamos hoje sobre avivamento. Entenda uma coisa. Há um pastor que eu gosto muito, o pastor Luiz Hermine, que ele fala uma frase. Ele diz que avivamento não é a tampa subindo até o fundo caindo. Avivamento é algo que começa em nós e é espalhado através de nós. Primeiro você pega fogo, depois você incendeia outros. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você entenda a verdadeira necessidade, você tenha entendido a verdadeira necessidade de estar em Deus, de estar em comunhão com o Espírito Santo, de estar conectado para ouvir as diretrizes, para ouvir as direções que o Senhor vai te apontar. Porque a igreja não vai estar aqui para sempre. O Tiago não vai estar aqui para sempre, o Ministério de Louvor não vai estar aqui para sempre, eu não vou estar aqui para sempre. Mas tenha certeza, onde você estiver, quando tudo isso aqui não existir mais, o Espírito Santo vai estar com você para sempre. Porque Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estará com você. Então entenda e aprenda sobre avivamento. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque a Ele enquanto Ele está perto. E que o seu coração essa noite não peça nada a Ele. Eu sei que a gente precisa de cura, eu sei que a gente precisa de milagres, eu sei que nós precisamos de tantas coisas, mas nós precisamos em primeiro lugar de reconhecer a voz do bom pastor, de estar conectado com Ele, de sermos incendiados para sermos canais do fogo. Então que nessa noite você entenda e leve essa palavra com você. Se você veio aqui para ouvir uma palavra, você ouviu. Se o seu pedido foi: Senhor, me leva ali para que eu possa ser tratado, leve essa palavra com você. Essa palavra vai te tratar durante a noite, amanhã, durante o seu dia. Leve essa palavra no seu coração. Se o seu pedido foi: Senhor, eu preciso ir lá porque eu preciso receber uma cura, leve essa palavra. Deus vai te curar através dessa palavra. Permaneça nessa palavra. Permaneça naquilo que o Senhor falou para você. Muitas vezes nós pedimos uma palavra e quando Deus nos dá uma palavra, a gente não quer a palavra, porque não é o que nós queríamos ouvir. Mas leve essa palavra com você nessa noite. E reflita nela. E esmague ela até que saia tudo que tem para sair dela, para que você possa ser abençoado. Amém? Já estamos caminhando para o final, mas ainda vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E como nós comentamos, né, mais ou menos há 2 semanas atrás, o nosso som, ele deu um defeito e nós estamos nesse momento atual da igreja investindo no nosso som, num novo som. E nós precisamos da sua ajuda. Deus não precisa de nós. Ele é dono de todas as coisas, mas Ele nos usa
para que possamos abençoar o reino, para que possamos expandir o reino. Então, oferte ao Senhor nessa noite, traga aquilo que é do Senhor nessa noite. Na frente da sua cadeira tem envelope, também tem o QR Code, o Pix na tela, e também tem a máquina de cartão lá atrás. Mas faça se for por amor. Não é porque eu estou falando de um som, não é porque a igreja tem suas necessidades, mas é porque quando nós amamos, somos gratos a Jesus por tudo que Ele já nos deu. Não precisa fazer porque a igreja vai precisar. Não precisa fazer porque a gente tem uma necessidade. Porque o Senhor é Deus que supre todas as necessidades. Mas entenda que é um privilégio ser generoso e fazer parte da obra que Deus está fazendo. É um privilégio fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra, daquilo que Deus está fazendo nessa igreja, em Sobradinho, e daquilo que Deus vai fazer até os confins da terra, através daqueles que foram chamados por Ele. Então, nesse momento, traga sua oferta, adore ao Senhor, consagre ela ao Senhor. Consagre sua casa, consagre a saúde, consagre seus filhos, consagre seus celeiros, consagre seu carro, tudo que é seu trabalho, seu emprego. Em nome de Jesus. Pai, nós choramos, Senhor, por provisão na casa dos seus filhos. Nós choramos, Deus, por uma vida abundante, Pai, em todos os sentidos, Pai, não só em dinheiro financeiro, Pai, mas uma vida, ó Deus, familiar abundante, Deus, que haja amor abundante nas casas, Pai, que haja, ó Deus, cura nos relacionamentos, Deus, que haja uma vida abundante, ó Deus, para que, Senhor, as pessoas percebam que os teus filhos, ó Deus, recebem de Ti, que são teus filhos, Pai, que Te buscam e que o Senhor é um Deus que nos dá, nos livra, nos recompensa. Deus, livra, Senhor, as casas dos teus filhos, ó Pai, de tudo, Deus, que Satanás planejar. Pai, em nome de Jesus, guarda os carros dos teus filhos, guarda o ambiente de trabalho. Deus, guarda tudo que é dos teus filhos, até os animais dos teus filhos, eu te peço, guarda. Deus, o Senhor é Deus de todas as coisas. O Senhor criou a terra, dela, Senhor, a plenitude da terra é tua. Então, todos nós somos teus. E, Senhor, libera uma palavra agora sobre a casa dos teus filhos, sobre a vida dos teus filhos. Eu creio, Deus, que o Senhor pode, Deus, transformar qualquer cenário negativo em vitória, Deus. Pode transformar a tristeza em alegria. Pode transformar, Deus, a palavra de derrota, Deus, em uma canção de gratidão a Ti. Senhor, eu te peço em nome de Jesus sobre a vida dos teus filhos. Tu és Deus bom e generoso. E a tua medida é recalcada, sacudida e transbordante. Em nome de Jesus, abençoa os seus filhos. Em nome de Jesus eu te peço, Deus. Aleluia. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor nessa noite? Você pode levantar as suas mãos ao céu e orar ao Senhor em agradecimento? Porque Ele é bom e a misericórdia dele se renova a toda manhã. Amanhã você vai acordar e a misericórdia dele vai se renovar sobre a sua vida. Amém? Na frente da sua cadeira tem um cartãozinho. Se você nos visita e desejar preencher esse cartãozinho, pode preencher, vai ser um prazer conhecer você. E você pode entregar ali para as meninas que estarão ali na recepção. Também tem alguns outros cartões que você pode também conhecer um pouco mais da nossa igreja. Lendo esses cartões, pode levar para casa, fique à vontade, tá bom?
E que você tenha se sentido em casa, porque essa é a casa de Deus. E volte mais vezes, porque a casa do papai sempre vai estar de portas abertas. Amém? Feche seus olhos. Papai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque o Senhor é Deus bom, generoso. Deus, o Senhor é fiel. Como não te ser grato a Deus por a oportunidade de estar aqui, Senhor. De ouvir de Ti, Senhor, de falar de Ti, de sentir o Teu toque, Deus, de levar, Deus, as palavras, Deus, que produzem vida em nossos corações. Papai, muito obrigado por cada um aqui, muito obrigado, Senhor, pelos momentos de adoração que estivemos aqui, mas, Senhor, que o nosso coração saia daqui hoje, Senhor, incendiado, Deus, e desesperado pela Tua presença, Deus. Desesperado, ó Deus, por uma comunhão maior, mais íntima, ó Deus, e direta, Deus, contigo, Deus, e constante contigo. Oh, Espírito Santo, faz com que tenhamos sede e fome de Ti. Libera em nós uma sede insaciável de Ti, e que possamos, ó Deus, Te encontrar, Deus, Te encontrar. Porque a Tua palavra nos diz que se Te buscarmos de todo o nosso coração, nós Te encontraremos, Deus, e nós queremos, ó Deus, mais de Ti. Mais, Senhor, mais avivados, Senhor, avivamento sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Leva-nos em paz, Senhor, nessa noite. Leva-nos, ó Deus, às nossas casas, Senhor, aos nossos lugares. Amanhã nos dê um dia de trabalho abençoado. Aliás, um feriado abençoado. Aqueles que vão trabalhar também abençoa. Que possamos, ó Deus, Te encontrar nas pequenas coisas, Deus, nos detalhes com a nossa família, Deus. E que cada família aqui, Senhor, tenha, Deus, a Tua presença, Deus. Aqueles que nos ouvem também, que nos assistem, que sejam abençoados e tocados por Ti. Em nome de Jesus nós Te oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Papai, e que a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, ao dormir, e amanhã ao levantar, e todos os dias da nossa vida. Aleluia. E que possamos ser guardados pela essa presença maravilhosa, e que o Altíssimo seja a nossa habitação todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.